Oi, pessoal, tudo bom? Hoje o tema da nossa live vai ser branding como ferramenta para construção e criação, construção e gestão de comunidades. Eu já venho falando um pouco sobre esse tema aqui. É um tema que está muito dentro do manual de Canvas que eu disponibilizo de maneira gratuita aqui no meu Instagram para criação de comunidade. Está muito conectado, tem várias perguntas em comum do processo de criação de branding. Então não tem como a gente falar sobre eles de maneira desconectada. Um faz parte do outro, né? Para ter uma comunidade facilita, uma comunidade de marca, uma comunidade de movimento, facilita esse posicionamento e essa criação desse branding. Então, mesmo que você não saiba o que é uma comunidade, mesmo que você não saiba o que é um branding, fica aqui com a gente que a gente vai explicar, que a gente vai conceituar e explicar algumas perguntas e algumas skills para você e algumas ferramentas de branding que você vai aplicar no processo de posicionamento e criação de marca. Vou receber a Flavinha aqui, ela já ela. A Flavinha vem com esse canal, né, do branding, eu complementando de como eu levaria isso para o lado de comunidades. Aê! Oi, Flá. Flavinha, vai se apresentando pra gente. Quem é você? O que te trouxe nessa jornada do branding? A Ana falou que tá um pouco baixo, Flá. Abaixo? Então, peraí. Dá 2 segundos, deixa eu só pôr o fone. Vocês veem se melhor. Tá melhor? Tá. Nossa, muito melhor. Agora tá ótimo. Então, beleza. Agora tá até alto demais pra mim. Eu baixei um pouco. Se ficar muito baixo de novo, você avisa que eu aumento o som. Combinado. Então, vou me apresentar. É difícil falar pouco, né? Mas tá bom. Eu sou formada em comunicação social, mas, enfim, eu acabei entrando sem muito saber o que eu queria. Entrei porque não tinha matemática no meio, então entrei assim. E ao longo dessa jornada eu fui tentando entender o que eu queria. E aí, depois que eu me formei na faculdade, eu sou de Brasília, e eu me formei em Brasília e fui para o Rio de Janeiro fazer uma pós-graduação voltado para a área de marketing, mas voltado para a área de comportamento do consumidor. Ou seja, para entender como é que as pessoas consomem, o que fazem elas consumirem, entender esse comportamento de compra. E dali eu abri uma empresa de moda praia com meu namorado. Intuitivamente, a gente ainda não se falava de branding, pelo menos no Brasil. Era um assunto muito novo, é um assunto ainda muito novo, mas principalmente no Brasil. Estava começando ali, mas eu ainda nunca tinha ouvido falar. Mas intuitivamente, na minha empresa, eu comecei a aplicar algumas coisas que eu acreditava. Eu não acreditava em vender, eu cuidava especificamente da área de marketing, era basicamente minha. Mas eu acreditava que eu não queria vender um negócio por vender, eu não queria empurrar um biquíni por empurrar. Eu acreditava que tinha que ter uma coisa por trás. Então, intuitivamente, eu comecei aplicando algumas coisas de branding sem saber que isso existia. E a partir dali eu fui também lendo mais, estudando, e aí eu descobri a neurociência, a neuromarketing, fui entendendo que existia o branding. E por N motivos, depois de quase 3 anos de empresa, a gente resolveu fechar e eu vim embora para Portugal, com meu namorado também. Hoje eu faço um mestrado de marketing aqui e foquei nessa área de branding e marketing e dou consultorias para pequenas e médias empresas. É isso. Show, arrasou. E Flá, eu queria que antes, né, da gente começar, se a gente conceituasse um pouco aqui, pra, mesmo quem não saiba do que a gente está falando, né, porque branding é um nome novo, né? O internet top de vocês, ó o Vini zoando a gente aqui. Porque é um tema novo, né? Então, eu queria que você trouxesse um pouco essa conceituação do branding e eu vou conceituar a comunidade para a gente poder entrar dentro do branding como uma ferramenta mesmo. Beleza. O branding, ele é um processo, primeiro que é uma ferramenta que eu, Flávia, não consigo separar o branding do marketing. Para mim, são coisas que estão totalmente conectadas. Só que quando você aplica o branding antes de você aplicar o marketing na minha empresa, você tem uma marca muito mais forte. O branding, ele é a construção, a lapidação de uma marca. Então, é você construir toda uma marca de valores, de propósito, de entender que você vende muito além de um produto e de um serviço e entender o que está por trás disso, muito além. Isso se torna um diferencial. O branding, então, ele é uma ferramenta de construção de marca, ou seja, ele começa de dentro
da marca, e o marketing ele é uma ferramenta de comunicação. Então ele vai comunicar o que está dentro dessa marca para o outro. Ou seja, o branding ele é o de dentro para fora. Resumidamente é isso. Ele é como se fosse mesmo a personalidade da marca, né? A alma da marca, assim, né? Tipo, que as pessoas vão enxergar nas sutilezas, assim, né? Nos detalhes. Isso. Eu acho assim, eu brinco que para mim a melhor estratégia de marketing é a verdade. Como é que você vai vender verdade? Você tem que saber o que que você vende, o que que tá ali realmente enraizado em você, que faz parte da sua marca, que seja uma coisa muito real e que te dê muita força. É isso que você vai vender. Então, é essa construção de justamente o que que você é como marca. Sim, legal. E aí, é exatamente aí que conecta em comunidade, né? Conceituando um pouco em comunidade, para mim, quando a gente estiver falando aqui de comunidade, comunidade é um espaço seguro que conecta várias pessoas. Geralmente tem um líder, né, sustentando esse campo e conecta essas pessoas com a intenção delas se potencializarem, né? Elas se conectarem e avançarem de nível juntas. Então, quando eu falo de comunidade, eu não falo dos seus seguidores do Instagram, né? Para mim, os seus seguidores do Instagram são audiência. É uma audiência que, quando você tem uma audiência qualificada, facilita a sua audiência virar uma comunidade, né? Você conseguir levar essa audiência qualificada para um espaço seguro em um território seu, seja ele um grupo do WhatsApp, seja ele um grupo do Telegram, usando uma plataforma Discord, etc. Mas é esse espaço seguro de troca entre a sua audiência qualificada e tem a troca de todas as partes, né? De todas as pessoas. Então o branding, ele entra, justamente quando você traz isso, o branding é a verdade, faz ainda mais sentido para mim, sabe? Porque a criação da comunidade, ela realmente precisa dessa verdade. Ela precisa dessa personalidade, desse enxergar esse valor, né? Para poder se conectar, para poder se identificar. Então tem tudo legal. A ver, né? Desculpa te cortar. Não, só Pode que falar, eu achei legal. Eu achei legal que você falou dessa questão de que é a audiência que vai com você para outro canal, que você construir essa audiência que vai com você para um Telegram, para qualquer outro canal que você queira. Todo cliente meu, muitas vezes as pessoas chegam assim para mim: ah, Flávia, porque eu quero criar o meu Instagram, meu Facebook, um canal no YouTube, um Telegram. Falou: opa, pera, vamos de um de cada vez. Primeiro você faz um direito, porque para você fazer direito dá muito trabalho, não é uma coisa fácil. Então vamos construir aqui, porque quando você conseguir construir de forma assertiva, em uma única rede social, você vai conseguir levar a sua audiência para qualquer outra que você quiser. Então, eu achei interessante o que você falou, que eu falei, cara, é exatamente isso. Exatamente, é aí que conecta. A Ceninha entrou aqui, nem sei se ela tá aqui, mas eu tava tendo uma conversa com uma amiga minha que quer criar uma comunidade agora, e eu falei, olha, eu acho que o primeiro passo para você agora é justamente você se posicionar no Instagram, abrir um canal, decidir um canal, se posicionar dentro dele, com essa intenção de criação de comunidade, né? Porque você tem que saber para onde você quer caminhar. O objetivo, mas se expor, porque o Instagram hoje é a maior ferramenta de captação para essas pessoas da sua comunidade. Então você tem que ter um posicionamento muito bom dentro do Instagram. E aí é mais uma vez onde o branding entra, né? Com certeza, é isso mesmo. E aí a gente vai falar, né, um pouco de processo, mas o que entra são cada mínimos detalhes, é você conseguir conectar o seu público em cada mínimo detalhe, principalmente no digital, então se torna algo ainda mais você conseguir tangibilizar a sua marca no digital. Essa é a grande sacada da coisa, eu acho. Exatamente. Massa, Flá, queria que você começasse a trazer um pouquinho, aí eu vou conectando, vai me dando a deixa. Porque o que a gente estava pensando, né, de dinâmica, assim, explicando para a audiência, né? A Flá vai trazer um pouco das ferramentas que ela usa dentro do processo de criação de branding e eu vou trazer a minha visão de como isso seria enviesado para a criação de comunidade, né? Porque o branding você pode fazer para vender mais, né, Flá? Me corrija se eu estiver errado. Para poder, sei lá, criar valor para a marca ser mais reconhecida. E também para a construção de autoridade e de comunidade, né? Então foi mais ou menos essa dinâmica aí que a gente pensou. Puxa aí, Flá, pode vir. Na verdade, assim, foi o que eu falei, é muito difícil você separar. Eu acho que é uma linha muito tênue entre até onde vai o branding e onde começa o marketing. Eu até no início, quando eu comecei a ler, estudar, para mim não entrava, porque eu falava, mas para mim isso é uma coisa só, tipo, não faz sentido. Mas faz sentido, tipo, são coisas diferentes, mas muito conectadas.
Mas o marketing, como ela é a ferramenta de comunicação, então ela sim é a ferramenta onde você vai definir um objetivo. Então é o objetivo se eu quero vender mais, se eu quero aumentar minha notoriedade, ou seja, meu conhecimento de marca, então eu quero expandir minha marca, ou se eu quero aumentar faturamento, ou se eu quero criar uma comunidade. Porque o marketing, ele é estratégico, então ele que vai criar as estratégias. Mas o branding, ele vem antes. Então, eu também falo que o branding, ele é um processo que não tem fim. Quando a gente pensa no inglês, o branding, ele é brand, de marca, mais o ING. E o ING no inglês significa que é gerúndio. Ou seja, ele é eterno, ele nunca tem fim. Ele significa que ele tem um início e ele tem um meio. Só que para uma marca forte, ou seja, uma marca que ela vai ser duradoura, uma marca que vai ser lembrada, ela é uma marca que tem que estar atenta às coisas que acontecem, ao comportamento do consumidor, às mudanças que estão acontecendo no mundo, no mercado que você atua. Ela é uma marca viva, ela não pode se estagnar. Então, por isso que o branding, ele é um processo. Apesar de você fazer uma construção, e quando você inicia uma empresa, você começar com branding, ajuda muito, porque você já está começando de uma forma certa, sabendo que você tem forte por trás, mas você não pode parar, você tem que estar sempre atento a tudo que está acontecendo. Entende? Sim, e isso é muito a ver com comunidade também. Não ficou confuso não, porque comunidade é cíclico também, né? Sempre tá entrando novas pessoas e saindo outras pessoas, e mudando as necessidades, e mudando as dores. Você tem que estar sempre reconhecendo ali a sua comunidade para poder servi-la. Então é junto, né? É um processo em conjunto mesmo, porque mudou a persona, muda o posicionamento, muda o tom de voz, dependendo, né? Digamos assim. Não, até se você para pensar, por exemplo, a gente estava numa pandemia. Imagina marcas que não fizeram nada de diferente desde que uma pandemia começou. Porque até hoje minha marca estava dando certo, estava tendo muitas vendas, estava tendo muito retorno, vou continuar fazendo o que eu já fazia. Não, o comportamento do consumidor, ele mudou. A importância que o consumidor dá às marcas, ela mudou. Então, se você não se atentar a isso, não importa quantos anos de marca você tenha, a sua marca, ela vai perder força. Então, por isso que eu falo que é algo que é contínuo, não acaba. Massa, massa. E então, aí, bora lá. Vamos entrando nessa questão do processo. Vale dizer que cada profissional tem a sua forma de trabalhar o branding, mas assim, enfim, cada um tem o seu método. Eu vou passar pelo como é que eu faço, mais ou menos, porque também é muito complexo. Mas, enfim, eu acho que para mim no final das contas todo mundo vai chegar ao mesmo denominador comum, mas cada um tem o seu método. Para mim, eu começo com a parte da história da marca, porque eu acho que o storytelling é uma ferramenta também que a gente trabalha, e é uma ferramenta que nada mais é do que você contar história. E histórias, elas conectam. Todo mundo na vida, toda marca que um dia ela foi grande, uma Apple da vida, ela começou pequena. Uma marca, uma influencer que você admira, uma Gisele Bündchen da vida, ela começou pequena. Então toda marca, ela carrega uma história. Toda marca, ela passou por momentos de conquistas, por momentos de vulnerabilidades, por dificuldades. E esses pontos, eles se conectam, porque todo mundo passa por isso. Quando você entende isso, a marca entende essa história e usa ela como uma forma de força para si mesmo, para a marca, ela tem muito poder de conectar com o outro, porque você vai contando história, vai contando o processo, e automaticamente isso gera uma conexão muito forte com o seguidor. Com o seguidor não, com o consumidor. Então, normalmente eu gosto de começar qualquer trabalho de branding entendendo a história da marca. Desde o dia 1, tipo, da onde surgiu a sua ideia. Sim, sim. Amei, porque isso é tudo a ver sobre comunidade, né? Tipo, é conectar mesmo. Hoje eu tava dando uma consultoria e aí eu falei pra menina, eu falei, olha, seu Instagram tem muito, 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 muito conteúdo de valor. Mas eu sinto falta de saber quem é você, sabe? Tipo, quais são suas bandeiras, quais são seus valores, o que te fez levar aqui, o que te fez tomar essas decisões. E aí, é exatamente isso, porque tudo conecta, né? Se você coloca lá, eu tenho um filho, eu sou casada, eu moro em Portugal, já é um ponto de conexão com quem não tem um filho, com quem mora em Portugal. Então, tudo que você botar ali gera conexão, gera identidade. Então, esse é um processo, claro, que eu até falei, a gente tem que estar fazendo sempre, né? Sempre a gente tem que estar contando a história da nossa marca e sempre relembrando, trazendo em formatos diferentes, mas trazendo sempre, porque isso
pessoas se conectam com pessoas e no fim das contas, seja você uma marca, seja você uma comunidade, seja você, sei lá, uma empresa, não sei, vai conectar, as pessoas vão se conectar muito mais se você souber todas as histórias das pessoas por trás ali, né? Até porque, assim, foi o que eu falei, todo mundo passa pelas certas situações. Pode não ser da mesma forma, mas todo mundo passa por aquilo. Então é meio que um tamo junto, sabe? Quando você conta a sua história, seja se você teve fracasso ou se você teve sucesso, quem tá do outro lado vai falar, pô, legal, eu também passei por isso. É tipo, pô, se ela conseguiu conquistar isso depois de ter passado por tanto, eu também sou capaz. Então é muito um tamo junto, assim, é uma grande forma de conexão. E assim, outra coisa que eu acho também é que a história, cada uma, ela tem a sua mesmo. Por mais que a gente passe por situações parecidas, mas ninguém passa igual, cada um tem a sua história. Então, isso também é uma força muito grande, um diferencial muito grande. As pessoas podem tentar conectar, copiar tecnologias, produtos, serviços, tentar entregar a mesma coisa, mas a sua história ela nunca vai ser diferente de ninguém. Então, só isso daí já é um grande diferencial que você tem. Sim, total, concordo super. E é isso, gerar. É o que diferencia, né? Imagina uma marca de sapato, aí tem um monte de marca de sapato, uma comunidade de astrólogos, né? Tem várias comunidades de astrólogos. O que diferencia? É a pessoa que está à frente disso, né? É isso. É a história da pessoa que está à frente disso. Massa. Eu acho engraçado que sempre quando eu começo, né, uma consultoria, eu sento, viro e falo, então tá, me conte sobre você. A pessoa fica assim, hã? Como assim? Não era uma consultoria de marketing? O que isso tem a ver com a minha empresa? Tanto que todos os meus depoimentos são assim, nossa, Flávia, é quase um coaching. Eu não... Exatamente, é um processo terapêutico, né? Autoconhecimento, assim. Tipo isso. Coisa que a pessoa nunca parou pra refletir, sabe? Aí você tira dela, ela fala, caramba, que legal. Total, é isso, exatamente. Massa. E aí, o legal é porque quando você pega essa história toda, a gente entra pro próximo ponto, que é a questão do propósito. Então, quando você entende com força a sua história e usa aquilo dali com força, sem ficar pensando, né, porque eu fracassei. Tudo certo, você fracassou e você só chegou onde você está hoje porque você passou por aquilo. Então, quando você assume a sua história e usa ela como força e como diferencial seu, você começa a entender muito mais o seu propósito. Ou por que você está querendo fazer aquilo, por que você está querendo abrir aquela marca, ou porque você já tem aquela marca. O que você vende, muito além de um produto e serviço. Eu falo que hoje, para mim, não é mais diferencial você ter preço, ou ter qualidade, ou ter atendimento. Isso, para mim, é algo básico. Eu não compro alguma coisa de ninguém pensando que vai ser ruim. Eu não compro de alguém esperando que eu vou ser maltratada. Então, assim, são coisas básicas. Isso não é mais diferencial. Ou seja, é você entender que você vende muito além de um produto e de um serviço. Então, é você ter um propósito de marca. Eu acho que é uma das coisas mais fortes também, é você entender isso. Até porque daí, na hora que um cliente falar para você, impossível, porque daí ele não é seu cliente. Mas se ele falar para você, seu preço está caro, você vai saber que não. Porque você sabe que você tem um propósito ali, sabe? Que Exatamente. você vai além daquilo. E isso que você trouxe de não ser um diferencial, né? Preço, atendimento bom. Comunidade é um diferencial, né? Eu brinco, assim. Quase ninguém tem comunidade, assim. Então, você ter sua própria comunidade é um diferencial. E aí é importante a gente ter entrado nesse tópico, porque, pra mim, na construção da comunidade, eu trabalho com dois propósitos. Porque se for uma comunidade de marca, né? Digamos assim. Se é só uma comunidade, tem o propósito da comunidade. Mas se é uma marca e tem uma comunidade, o propósito é diferente. Porque quando eu entro em propósito da comunidade, tem que fazer sentido para eles ali, sabe? Tipo, então, o propósito com comunidade, eu trabalho muito com ação, ou então para eles entenderem qual é a intenção dali. Então, qual é o propósito da comunidade? Conectar pessoas apaixonadas por vinho. O da marca pode ser vender vinhos, trazer vinhos diferentes, gerar conteúdo, mas da comunidade é conectar amantes de vinho. Entendeu? Entendi. Então eu crio essa diferença, assim. Então eu sempre, quando eu entro no tema propósito, até tem propósito no meu Canvas, lá fala, lembre-se que pode se trabalhar com dois propósitos, o da sua marca e o da sua comunidade, porque o da sua comunidade
tem que estar claro para a comunidade e ela tem que entender do que você está falando. Mas eu acho que no final as coisas elas estão conectadas. Tipo, esses dois propósitos, eu acredito que eles devem ser muito conectados. Porque, por exemplo, eu estou pensando num cliente que eu tenho que não é, que é marca corporativa, né? Que eu acho que é mais fácil a gente parar para fazer essa analogia, porque marca pessoal, enfim, a gente acaba, uma pessoa tem um propósito já, mas uma marca corporativa é muito mais difícil você chegar àquilo. E eu tenho uma marca que eu não sei nem se elas de repente estão por aqui, que elas sempre assistem tudo que eu participo. Mas é a Gama, Maravilhosa. Elas são uma empresa de bolo de rolo. Bolo de rolo é um produto muito típico nosso, brasileiro, né? Do Nordeste e tal. Mas nasceu aqui em Portugal, lá atrás, antigamente. Nem sabia. Que também da hora. não. Também não. Mas nasceu aqui, só que não tem força aqui, sabe? É realmente um produto muito brasileiro mesmo. E elas vendem isso aqui, né? Elas vendem a marca aqui, que a gente tá ganhando força e tal. Mas a missão que elas... A missão não. O propósito que elas têm como empresa é justamente conectar pessoas, fazerem elas matarem a saudade de casa, criando afeto, trazendo tradição, trazendo sentimento de casa, sabe? Acolhimento. Então, assim, por mais que seja uma marca corporativa, ela tem um propósito que vai muito além de entregar só um simples bolo, entendeu? Sim. E no final é tipo um propósito muito forte. Tipo, você sabe que eu tô fazendo muito mais. E parece quase que um propósito de pessoa, né? Só que não. Sim. E de comunidade também, né? No fim das contas. Por isso Mas que eu tô falando, tem que ser muito final, relacionado mesmo. Faz muito sentido, sabe? Muito junto. E isso a gente foi construindo, elas nunca tinham parado para pensar nisso, entendeu? Quando a gente foi construindo, eu falei, cara, o propósito de vocês é esse, não tem outro. Não é vender bolo. Exatamente. Eles têm que estar relacionados mesmo. A gente só fala da diferenciação quando é uma coisa muito separada, né? Tipo, aqui é vender espaços, entregar soluções. Aqui é conectar as pessoas para potencializar empreendimentos. Então, trabalho com essas duas possibilidades porque o propósito da comunidade tem que estar claro para a comunidade e fazer sentido para eles. Porque o propósito da comunidade molda o comportamento que você vai ver ali também, sabe? Com certeza. Massa, bora pro próximo. Já causei aqui, ó. Pra mim tá tudo travado. Eu não vejo ninguém entrando, saindo, mandando comentário. Tá tipo travadão. Pra mim não tá não, Flá. Eu vejo. Sério? Então tá. Então, porque eu ia falar, que bom que você vê, porque senão a gente ia, tipo, receber comentário e tal, eu não vejo. Não vê nada? É porque achei melhor sem a luz. Pra mim tá tranquilo aqui. Qualquer coisa eu te aviso. Então tá, beleza. Tá, daí eu tô com o meu roteirinho daqui, porque são muitos detalhes, então só pra eu não ir me perdendo. Tranquilo, eu fiz o meu aqui também. Mandaram uma mensagem aqui, um comentário, você viu? A Mandy mandou aqui. Menina, tá travado, eu tô te falando. Total. Bom, eu vou te avisando aqui, se surgir perguntas e tudo mais, eu leio aqui pra gente. Tá, se tiver algum comentário também interessante, pode falar também. Tá bom. Enfim, o próximo passo, que daí eu também entro, são a questão dos valores, que eu acho que é um ponto muito importante, porque você delimitar os seus valores de marca, eles vão te ajudar a permear todas as próximas ações que a gente puder tomar do marketing, enfim. Porque, assim, até onde eu posso ir, até onde eu aceito tal coisa, eu só vou saber isso quando eu tenho os meus valores. E os valores são aquelas coisas que são inegociáveis pra gente. Naquele dia que você nasceu, que seus pais te ensinaram educação, você tem coisas que são inegociáveis para você, que não importa o quanto te ofereça, você não vai aceitar aquilo porque aquilo é um valor seu. A marca, ela também tem. Seja a marca corporativa, seja a marca pessoal, ela também tem os seus valores. E eles são muito importantes para você delimitar até as ações que você pode tomar. Então, vamos supor que eu sou uma marca e um dos meus valores é sustentabilidade. Então, isso vai permear todas as minhas outras ações. O processo que eu vou escolher realizar para minha matéria-prima, a matéria-prima que eu vou comprar, então tudo está totalmente ligado. Esses valores, eles ajudam muito você a delimitar até onde você pode ir. Massa. E é extremamente necessário dentro de uma comunidade, né? Porque é ele que vai te mostrar
o valor da comunidade e que vai atrair as pessoas e que vai manter as pessoas também, né? Porque se entrar uma pessoa dentro dessa comunidade que não se relaciona com os valores que tem ali, essa pessoa não pode estar ali, porque senão ela vai quebrar esse círculo de confiança, esse campo, né? Então, Não, os valores da comunidade tem que estar muito claro também. Pode falar, Flávia. Não, eu acho que cada vez mais os consumidores, eles querem consumir de marca, seja corporativa, seja marca pessoal, quando você tem essa conexão de valores, quando você vê que aquela pessoa, ela partilha de opiniões, de valores que são referentes aos seus. Eu mesma deixo de seguir um monte de pessoas quando eu vejo que, nossa, sei lá, tomou certa atitude que eu não concordo, que não está de acordo com meus valores, eu aperto lá o botãozinho, ó, unfollow. Pronto. É quebra de confiança, né? Tipo, pô, eu sigo essa pessoa, aí crio uma expectativa em cima dela, e aí quando eu vejo que nossos valores não batem, mesmo que tenha algumas coisas ali, é difícil a gente continuar seguindo, né? E eu costumo colocar, até quando entra nessa parte de valores, eu coloco até comunidade como valor. Tipo, pai, mas é uma comunidade? É uma comunidade, mas eu coloco comunidade como valor para todo mundo que entrar aqui entender que acima de tudo é a comunidade, não é o individual, é a comunidade, sabe? Sim. Então eu adiciono até comunidade como valor. Mas é extremamente importante. Eu até coloquei um case, você coloca. Massa, gostei. Eu trouxe um case da Nubank, assim, porque a Nubank, pra mim, é um dos maiores cases de sucesso de criação de comunidade, né? Porque um banco conseguir conquistar a confiança das pessoas e criar uma comunidade, né? E rápido, né? Eita. E rápido, muito. E aí eu mostrei os valores deles, né? O primeiro valor da Nubank é os clientes amarem a Nubank profundamente. Não é com essas palavras, eu esqueci. Mas é tipo isso. E isso já diz muito deles, né? A intenção deles é atender o cliente, que eles amem eles muito. Então eles vão fazer de tudo pro cliente amar eles. E eles conseguiram, né? Então, realmente, com certeza. Super case. Não, e é justamente isso, tipo, se você tem um valor como esse, você tem que saber que os seus clientes, eles são muito importantes para você. Então, o atendimento, ele vai ser crucial, a entrega vai ser crucial. É por isso que eu falo que os valores, eles vão permear qualquer coisa da marca, qualquer atitude da marca, porque não vai fazer sentido se eu coloco que comunidade é um valor para mim, e depois eu ir lá e não fazer um atendimento excepcional ou não tratar muito bem o meu cliente, não faz sentido. É quebra de confiança também, de novo, né? E é muito assim, o consumidor, ele tá cada vez mais atento e tá cada vez mais, como é que diz? Tipo, alfinetando, sabe? Querendo que aquela marca, ela comprova mesmo que se você diz que você faz isso, então eu quero ver se você realmente é isso. Desconfiado, né? Não é o fato, por isso que eu falo que assim, o branding, ele é uma construção de dentro para fora. Porque se você quer ser uma marca sustentável, você tem que ser de fato uma marca sustentável internamente, sabe? Não adianta só falar que eu sou sustentável porque é bonito, porque as pessoas querem. Querem ouvir, exatamente. Total, tipo, o que você criar, você tem que sustentar, porque se quebrar a confiança vai ser muito difícil de você recuperar, né? E quando eu falo até da comunidade, assim, quando a pessoa ou o projeto que vai ter uma comunidade, eu falo até para expor os seus valores, né? Não ser só uma coisa sua, você colocar nos destaques, colocar nos posts, porque aquilo vai ajudar a você capturar a persona alinhada com seus valores, né? Porque, pô, gostei do que eu vi, quais são os valores? Compactuo desses valores, eu quero fazer parte. Então, ele ajuda nesse entendimento, né? Para você ver, todos os meus clientes que têm espaço físico, eu sempre falo para colocar um quadrinho, alguma coisa que possa colocar ali, seja na parede, seja num móvel da entrada, ou um quadrinho com os valores e com o propósito da marca. Massa, é isso. E já conecta também, né? Com certeza. Show. Com certeza. Bora pro próximo. Bom, próximo passo. Ainda dessa parte ainda de força da marca. Então, a gente entra na parte de identidade da marca. Que nada mais é como a gente tem uma identidade, a marca ela também tem uma identidade. Então, ali a gente cria personalidade, se essa marca ela vai ser uma marca amiga, se ela vai ser uma marca ativista, se ela vai ser uma marca inconformista, enfim, a personalidade, como é que aquela marca vai se comportar, isso também vai permear tudo que a gente for fazer. Nisso entra a voz da marca também, porque a voz tem total...
Relação com a bandeira que a marca quer carregar, então o que ela de fato acredita, o que é muito forte para ela, o que ela quer demonstrar com a voz dela, tipo assim, gritar ao mundo né, o que eu acredito naquilo. Quer falar alguma coisa? Essa parte é muito importante, assim, também, né? Nessa parte a gente começa a entrar em tanto detalhezinho que é melhor a gente ir parando, assim, porque senão... Porque na personalidade é onde gera uma grande conexão, né? Eu acompanho, eu faço parte, eu colaboro com aquelas pessoas que eu me identifico, que eu compactuo dos valores e que eu me identifico, né? Então, tipo, as cores que você usa, as fontes que você usa, as coisas que você fala, dentro da identidade, da personalidade, da comunidade, a gente fala até, tipo, como você chama a sua audiência, a sua comunidade, quais são palavras que você usa muito e que expressam a sua personalidade, que passa quem você é, né? Então, tudo isso são pontos de conexão e de identificação para que as pessoas se conectem com você e queiram fazer parte. E que, tipo... A Camila Vidal, da Moving Girls, né? Ela fala, ralei o cu na ostra. Eu acho que é assim, se eu não me engano. Mano, só a Camila Vidal que eu conheço fala ralei o cu na ostra, sacou? Então, tipo... Não, mas isso... Não, fala. Pode falar? Não, finaliza. Se eu escuto alguém falando isso, eu vou pensar na Camila, sabe? Tipo, isso aqui veio da Camila, porque quem fala isso? Então, a gente vai virando das pessoas, né? E gerando esse sentimento. É isso. Eu ia falar duas coisas nesse ponto. Eu tava aqui... Não, agora eu lembrei, porque eu já falei, esqueci. Não. Eu tava até outro dia conversando mesmo com o Vini, que é meu namorado, e a gente tava falando, porque tem pessoas que usam palavrão, você não pode falar palavrão. Você pode falar palavrão. Só que você tem que saber que você tá falando e quem é o público-alvo que tá escutando. Se ele vai aceitar aquilo dali. E segundo, tipo, você tem que se posicionar que, cara, eu sou assim, eu vou falar, eu quero... E eu tô comprando, tipo, essa briga. Então, assim, você pode tudo, desde que seja seu, assim. Faça sentido dentro da sua construção de branding, né? Tem dois cases aqui, que um é o anti-sobrinho, aqui no Instagram, que é justamente isso, eles têm anti-sobrinho já, tipo, é de comunicação e eles são anti-sobrinhos que fazem o trabalho meia-boca de comunicação. Porque eles querem trabalho bom, assim. Então, eles falam palavrão, tipo, eles fizeram um post assim, cansada de trabalhos bosta, sabe? Tipo, porque faz sentido na comunicação deles. E tem uma loja de hambúrguer, se eu não me engano, em São Paulo, esqueci, Underdog, não sei se é esse nome, não vou nem falar, porque vai que não é, vou associar na marca, né? Mas que xinga os clientes, sabe? Tipo, e as pessoas vão lá só pra ser xingadas. E as pessoas comentam no Instagram deles só pra ser xingadas. Mas faz sentido, sacou? Com o branding deles. Eu não entendo muito, não, mas a galera curte, né? Tem aí um fetiche. O fetiche foi ótimo. Não, eu acho que é interessante. O outro ponto que eu ia falar é que, por exemplo, eu, pessoalmente, sou uma pessoa que fala muito palavrão. Eu falo mesmo. Até porque eu morei no Rio de Janeiro e, assim, Rio de Janeiro... Se eu já falava em Brasília, Rio de Janeiro, ele piorou minha vida. Mas eu não falo isso na minha rede social, nas minhas marcas e tal. Não é porque eu estou mentindo para a minha audiência que eu não falo. Não, de vez em nunca eu vou lá, falo uma coisinha e tal. Mas é porque, tipo, o que eu quero transmitir, o que eu construí como marca pessoal para mim, não faz sentido eu mostrar aquilo dali. Mas o que eu falo muito é que quando a gente decide se posicionar nas redes sociais, né, ter uma marca forte nas redes sociais, é você escolher uma fatia do que você vai apresentar, do que você vai entregar ali. Você não precisa entregar 100% da sua vida, até porque ninguém que você conhece na vida, por mais que pareça, ela nunca te deu 100%, nem 50%. Sim, então, exatamente. Aqui tem uns comentários, ó. A Maria trouxe como case o Fala Tu Primo, que realmente é um bar aqui de Brasília, não sei se acompanha. Tem um posicionamento bem massa também, e aí ele finge que é o estagiário que tá respondendo, e a galera super interage com o estagiário. O tom de voz deles é muito deles. Fala Tu Primo. Fala Tu Primo. Aí a Mandes perguntou, não é o cansei de ser chefe? Não é o cansei de ser chefe, mas diz que ele xinga muito também. E aí tem o Desapeguei Bonito, porque eu também pensei neles, e a Carol entrou aqui do Desapeguei Bonito, que elas chamam as seguidoras delas de piranhas, seguiranhas, vadias. Mas faz total sentido pra elas, sacou? Porque são 3 mulheres, liberdade.
e nananã, e sei lá o quê. E elas têm uma audiência extremamente qualificada, porque a galera ama elas, se conectam com elas, e elas falam besteira, e elas dão risadas, e a galera Aham. interage, e tipo, faz muito sentido pra elas. E é um brechó, Legal. existem vários brechós, sacou? Mas só o Sim. delas chama as pessoas de segranhas e a galera quer ser a segranha do Desapeguei Bonito, porque elas são muito da hora, sacou? Então, tipo, tem que fazer sentido pra você, tem que ser É, verdadeiro também, porque você querer forçar uma é parada ali que não isso. faça sentido, vai ficar muito zoado e você não vai sustentar, né? E se você não sustenta, quebra a É. confiança. E outra, é Mas, você também enfim, entender que vai ter gente que não vai gostar e tá tudo certo. exatamente, Eu exatamente. E acho que aí esse é essa o gente grande não é o seu lance. público também, né? É Porque na hora isso. que você cria Exato. isso, você tem que escolher quem é a sua É persona isso. e focar nela, né? É isso, total. Muito Assim, bem. no branding, a gente usa essa parte mais ou menos. A personalidade ela vai ajudar, claro, a nortear o tom de voz, mas isso tudo que a gente está falando no branding, isso é o tom de voz. Porque daí tem adequação à forma como eu vou falar. E o que eu costumo dizer também é que a comunicação, ela não é só o que eu digo, ela não é só o verbal, ela é o que eu não falo. E muitas vezes o que você não fala, ela fala muito mais. Então, todos esses pontos, as cores que a gente vai usar, a tipografia que você escolhe do seu Instagram, a embalagem que você entrega, a forma como você entrega, sei lá, o visual do seu site, até se você usa emoji na sua legenda, se você não usa, ou qual emoji você usa, enfim, tipo, tudo isso tem a ver com a personalidade, com a voz da marca, claro, mas no branding a gente usa isso como como tom de voz da marca. Massa, eu também faço esse processo de construção do tom de voz, porque o tom de voz dentro de uma construção de comunidade, ele precisa ser conectivo, né? Ele precisa gerar conversa, ele precisa gerar identificação, pertencimento, né? Então, tipo, o Uhum. tom de voz tem muita essa função do pertencimento também, né? Porque, por exemplo, um tom de voz formal, do prezado, atenciosamente, ele não É conecta. isso. Ele separa, né? Na verdade, é de novo, né? O que tem a ver com a personalidade da marca. É por isso que é tão importante você saber qual é o propósito e qual que é a personalidade da sua marca, porque isso tudo vai delimitar se você vai falar de uma forma formal, se você vai falar de uma forma informal. Se você vai falar com muito texto ou com pouco texto. Se você vai, sei lá, utilizar um emoji de uma bonequinha ou se você vai usar um emoji mais formal. Então, assim, Sim, tudo pode conectar, só que tem que ter a adequação à personalidade que você quer criar, né? sim, total. É isso, Flá. E aí o último, que ainda, tipo assim, tem várias coisas, claro, mas eu acho que Sim, sim. eu trouxe alguns pontos que eu acho que fazem mais sentido e que eram mais interessantes de falar. Mas um outro ponto que também ainda está dentro da identidade, que faz parte de tudo isso, juntando tudo isso, é também a questão da emoção e das sensações. A gente é lembrado pelo que a gente causa no outro. Então, as emoções que a gente causa no outro. E aí, essa personalidade, o tom de voz, tudo isso vai gerar uma emoção na outra pessoa. Por isso que a gente fala tanto hoje de humanização de marca, porque a humanização da marca, principalmente uma marca corporativa, ela tende a dar voz a uma coisa que talvez ela não teria uma voz, ela não teria uma personalidade, e isso vai conectar muito mais. Porque vai gerar uma Total. emoção muito mais forte. Total. E é isso, quando a gente fala de comunidade, né? A gente quer gerar pertencimento, identificação e conexão. Então, como, né? O que você vai trabalhar com isso? São com cores, são com símbolos, são É com isso. palavras. Com cuidado mesmo, né? Comunicação é muito importante, assim, nesse trabalho do tom de voz para gerar esses sentimentos, né? Tudo. Porque eu Uhum. até fiz um post disso hoje, assim, uma comunicação consegue te fazer se sentir pertencente e consegue te destruir a confiança para sempre, dependendo de Total. qual palavra e qual tom você utilizar, né? Então é É extremamente isso. importante, assim. Deixa eu ver Não, aqui se. Pode falar, pode diga. falar. Não, Não, pode o que eu falar. ia falar, tipo, até essa questão que eu comentei, eu falo muito palavrão no meu dia a dia, mas eu não uso isso na minha marca aqui nas redes sociais. O que eu quero transmitir, que também faz parte de mim, que também é a Flávia Brito, que está aqui se comunicando, é uma pessoa que coloca amor em qualquer coisa na vida, é uma pessoa que traz esse ar mais romântico, porque eu sou essa pessoa que eu vou colocar 10 filmes de comédia romântica aqui para assistir e chorar em todos.
E ao mesmo tempo eu sou a pessoa que vai falar palavrão, tá tudo certo. Tipo, é a minha vida, esse sou eu. Mas o que eu quero causar, ou a emoção que eu quero causar no outro, é essa emoção de acolhimento, de amor, de tamo junto, sabe? Então não faz sentido eu estar falando palavrão pra cá. Então Sim, são esses detalhes, assim, tipo, por sim. mais que você seja assim, assim, assado, o que de você, o que da sua marca que a gente vai utilizar para comunicação? Mas que é E verdade, a gente o. não tá inventando nada. Exatamente, tem que ser sincero, né? Tem que fazer É sentido. isso. No processo da criação da minha identidade, da minha marca pessoal Isadora, né? Eu tinha trazido de referências para designer vários tons pastéis, umas coisas bem meigas e tal. Ela falou, Isa, achei lindo. Só que não me diz nada sobre você, sacou? Você é uma pessoa expansiva, alegre, animada, tá É sempre. isso. E aí você quer que eu coloque uma corzinha pastel? Aí hoje as minhas cores são cores fortes, as cores principais, várias Sim. cores coloridas, uma mistura de tudo, assim, sabe? Toda a minha identidade foi muito pensando nessa conexão mesmo. São desenhos feitos à mão, eu brinco com fontes como Uhum. se fossem escritas. Então tudo é um O meu processo, né? para você ver. Eu sei da questão do design que é importante você ter cores chamativas. Mas eu não sou uma pessoa que usa cores chamativas. Eu sou uma pessoa que eu vou usar branco, preto, rosinha claro. A minha mãe diz que eu sou virgenzinha. Ela me chama de virgenzinha. Inclusive, vivo pintando minha unha de nude. Aí eu mando uma foto pra ela, ela fala, ai, tá muito virgem isso. Então, assim, eu sou essa pessoa. Só que se eu só falar desse jeito, se eu só colocar uma coisa assim no meu Instagram, eu sei que aquilo também não chama. Então é Sim, esse ponto também de você conseguir trazer a personalidade da marca ao mesmo tempo sim. com estratégias do que você quer Sim, alcançar. com intenção, né? Flá, tem uma É pergunta isso. aqui que eu vou passar para você, porque eu vi que você falou disso essa semana no Instagram. A Amanda Ah, perguntou assim: quais elementos humanizam uma marca visualmente? Eu posso complementar também. tá. Assim, eu falo que a humanização, elas são os detalhes. São nos mínimos detalhes que fazem total diferença. Então, o layout do seu site, por exemplo, se é um site fácil de você mexer, se é um site que ajuda o seguidor a encontrar o que ele está precisando, as cores que você utiliza, a tipografia que você utiliza, a própria imagem, se é quando você coloca a mão, ou quando você coloca um objeto jogado na mesa, ou quando você coloca um computador aberto, uma xícara de café suja, tudo isso são formas de humanização de marca, porque você sabe que tem alguém ali, por mais que não a foto não tenha uma pessoa, mas se tem uma xícara de café suja é porque alguém esteve ali e tomou um café. Então são detalhes assim que fazem parte do dia a dia de pessoas que vão conectar. Por isso que você pega empresas também que são mais corporativas, mas você vê ali uma xícara junto, um pedaço de bolo mordido, porque isso gera na imagem essa humanização da marca. E aí no Sim. físico tem vários detalhes também, né? Tipo cheiro, música. A música também nas próprias redes sociais também conectam muito, também humaniza, porque também dizem alguma coisa da personalidade da marca. O trazer o Comente. backstage mesmo, né? Tipo, os seus Total. processos, como você chegou nisso, né? Porque a gente tem muita mania de nas redes sociais só ver o processo final, né? Você vê ali o post pronto, você vê ali a entrega pronta, o curso pronto. Você trazer mais os seus processos, fazer a sua audiência participar dos seus processos, É isso, total. interagir, abrir caixinha de pergunta. Então, tipo, Sabe o que é usar mais também? o ser humano, né, ali por trás. Eu acho também assim, as pessoas, quando a gente fala de marca pessoal, elas têm muito receio de mostrar que elas ainda estão descobrindo alguma coisa, que ela está aprendendo uma outra coisa, ou que ela está Essa se vulnerabilidade, especializando né? mais. Isso conecta muito, porque você se coloca num lugar de aprendiz, você vai mostrando que você está melhorando. E o que eu falo sempre é que o branding também, ele é por isso que eu falei que ele é um processo, porque ele não acontece do dia para a noite. Ele Sim, demora anos. Todas as marcas grandes aí, influencers que você conhece e tal, em sua maioria, as mais fortes são pessoas que demoraram muito tempo para conquistar aquilo dali. É um processo. Então, enfim, você se colocar nesse lugar de aprendiz, esse lugar de também estar mostrando o processo, conecta muito e humaniza muito a marca. Porque, mais uma vez, você mostrar que eu tô aprendendo e eu sou sim. vulnerável também, tipo, eu não sei tudo, tá tudo certo. Sabe? E uma outra coisa que humaniza muito foi o primeiro tópico que você trouxe, né? Que é a história da marca. É a pessoa compartilhar mais a É história da isso. marca, a história dela, as vivências dela.
tudo isso conecta muito também, de tempos em tempos, tá relembrando ali quem você né? Não, e é total a própria humanização, né? Não tem nada de diferente do que essa humanização, porque você é um ser humano e a sua história é sua, então... E isso é muito engraçado, né, Flá? Eu tava vendo, tipo, antes, né, quando começou, assim, as marcas irem pro Instagram, tava todo mundo contratando aquelas agências que usavam aquelas fotos de banco de imagem, todas as fotos iguais, e que usava aquelas montagens que tinha, tipo, sei lá, umas montagens muito padrões, aquelas letras formais, e aquela escrita formal, como se fosse, sei lá, muito travado, né? E aí agora tá todo mundo no Instagram e ninguém tá mais seguindo esse perfil que só tá tentando vender o dia inteiro, que só tá tentando postar a mesma coisa o dia inteiro, o mesmo produto o dia inteiro, com a mesma montagem, com as mesmas coisas, travado, sem comunicação, sem você saber quem tá por trás, sem você ser ouvido ali dentro, né? Então agora realmente é preciso humanizar, né? Eu acho que isso que você falou é justamente o fato da marca ser viva. Se a marca ela fica tipo muito estagnada, igual sempre e tal, vai chegar uma hora que vai cansar. Tipo, você tem que Sim. Identidade em si, a identidade visual não, porque eu acho que a identidade visual, a sua logomarca, as cores que você usa, quanto mais você usar, é igual a gente fala assim, uma Coca-Cola, ela nunca mudou a sua logomarca, ela nunca mudou a sua cor, mas ela tá sempre aperfeiçoando a sua comunicação, ela tá sempre atenta a comportamentos e como ela pode ir se humanizando e, enfim, e sempre melhorando, né, a marca. Mas, então assim, a identidade visual no sentido, tipo, a sua logomarca e as suas cores, é como se fosse o seu nome ele não vai mudar. Então é a mesma coisa, na marca, é por isso que eu acho que é tão importante, assim, você construir um branding antes de você definir um nome. Por isso que muitas pessoas, quando vão criar uma marca, elas falam assim, a parte mais difícil de criar uma marca é escolher um nome. Não é porque você não faz ideia das coisas que tem por trás, porque quando você tiver ideia, seu propósito e tal, criar um nome vai se tornar muito mais fácil, vai ter menos peso. E aí ele vai fazer esse total sentido com o que você está construindo. Então você não vai mudar, né? Isso é eterno. E esse negócio que você falou também de estar tudo igual, eu sinto muito isso ainda, Isa. Eu acho que tá tudo muito igual. Eu mesma, eu te falei no outro dia, né, na reunião, eu dei um follow em um monte de coisa, porque eu mesma comecei a me saturar, que eu falei, eu me sinto meio estagnada. Tipo, eu quero fazer diferente, só que eu fico vendo tudo igual e as pessoas que parecem que estão dando acaba certo, seguindo o fluxo, né? Aí você fica tipo... Aí eu não dá. Pra mim, o Instagram tá muito igual, sabe? São poucas as pessoas que fazem diferente, mas também quando fazem diferente, você nota na hora, assim. Sim. Você vê total um diferencial. Total, E conecta. total. Muito massa, Flá. Eu tava reparando aqui, ó, dentro do meu canvas, né, de comunidade, você preencheu quase tudo aqui, ó, porque é propósito, aí persona, né, que a gente fala depois, valores, tom de voz, personalidade e identidade, que toda essa parte amarela é a alma da comunidade, porque é a alma, o corpo e o cérebro. Então isso aqui é todo o posicionamento da comunidade que a gente passou hoje, uma aula mesmo hoje, viu? Amei. Isso que eu falei de uma forma, eu tipo assim, dividi em tópicos muito específicos, porque é muito mais detalhe, né? Sim, e aí você mas trouxe eu amei. o próximo passo total, que é o posicionamento. Você já falou? Que é justamente tudo Como isso. expressar isso, né? O posicionamento nada mais é do que o que você, como marca, deseja ser reconhecido, ser visto, e como o seu consumidor, ele de fato te vê. Então você tem que estar equilibrado. O que eu falo é que é como se o posicionamento é como se fosse um espelho da identidade da marca. Então, você tem que conseguir espelhar, ou seja, comunicar de forma certa, justamente tudo isso que você acabou de construir para o outro. Sim, exatamente. Amei, vamos ter que marcar outras lives agora. Porque aí começa a entrar a parte da comunicação, né? Tipo, no meu trabalho começa a entrar a parte mais do marketing. Sim. Agora. Exatamente. De como você vai comunicar e atrair essa persona, né? Que na comunidade a gente entraria no como comunicar e atrair a persona para poder entrar na comunidade. É isso, nessa muito parte massa. A gente começa a entrar na ferramenta do marketing. Por isso que eu falei, é muito complexo de você separar, não existe uma separação, porque o marketing ele vai comunicar o que você construiu antes. Sim, exatamente. E ao mesmo tempo tá sempre manutenção, uma manutenção eterna. É isso, adorei. Vamos finalizar aqui. Muito eu tô bom. com um toque absurdo, porque eu percebi que esse meu rímel
ficou muito maior que esse, então eu tava meio assim, aí parece que aqui eu tô sem rímel e esse com, fiquei a live inteira Nossa, agoniada não dá com pra isso, ver né? isso, Isa. Não dá pra ver. É isso, Flá. Muito Muito obrigada. Eu bom. amei a live, ficou muito boa. Ainda bem que deu certo, ó. Mercúrio retrógrado colaborou com a gente hoje. Ainda bem que você mudou de casa. Amém, senão não ia dar certo. Obrigada, pessoal, que ficou também. Emiliano, Maria, Amanda. Tem uma menina aqui, Fê Araújo, eu acho que ela é sua cliente, Flá. Ela deu risada aqui quando você Sim, falou a que a Fê sua é mãe te maravilhosa. chama de virgenzinha. Ela sabe, toda vez eu falo pra ela, eu falo, minha mãe vai me matar quando eu mandar fazer essa unha. Toda vez. Amei, amei. Eu não consigo ver quem está aqui, porque meu celular continua travado. Mas, enfim, agradeço a todo mundo também que esteve aqui. E muito, muito, muito obrigada, Isa, pelo convite. Eu amei participar e ver mais sobre comunidade, enfim. Muito bom mesmo. Eu amei também. Vai ficar aqui gravado. E a gente marca as próximas pra gente entrar nos outros temas. Obrigada, Flá. Fechadíssimo. Um beijo. Obrigada a você e todo mundo Beijo. aí. Beijo. Tchau, tchau, pessoal.